dia, Josias. Esse trauma do mensalão, né, que o Supremo Tribunal Federal carrega, a gente se lembra que lá em 2007, quando a denúncia foi julgada, o então relator, o ministro Joaquim Barbosa, sugeriu que ficasse no Supremo apenas as pessoas com prerrogativas de foro, que aí seria uma forma também de simplificar o trabalho da Corte naquele momento e não atolar tanto, né? E a gente viu depois em 2012, quando foi julgada a ação penal, foram 6 meses inteiros do plenário totalmente dedicados ao mensalão. Aí, diante desse cenário, aparecem agora 1.390 denúncias contra esses acusados do 8 de janeiro. Por que manter 1.390 pessoas, aparentemente pouquíssimas com prerrogativa de foro, manter tudo no Supremo, que é uma corte que deveria priorizar temas constitucionais, né, e não criminais? Isso tem mudado ao longo do tempo. Isso não atola demais o trabalho do Supremo, não prejudica o julgamento de outras questões? Olha, embora esse seja um julgamento, sim, de natureza criminal, poucas questões são institucionalmente mais relevantes do que esse julgamento. Quer dizer, o que aconteceu ali foi algo inimaginável, de milhares de pessoas invadindo a sede dos 3 poderes. Invadiram o Congresso, invadiram o Supremo e invadiram o Palácio Presidencial. Portanto, isso é mais do que um caso puramente criminal. Esse é um caso com uma dimensão institucional enorme, em que, na verdade, falsos patriotas viraram aprendizes de terroristas. Foi o que aconteceu ali, dramaticamente. Portanto, eu acho que essa é mais do que simplesmente uma questão criminal. Em segundo lugar, Carolina, eu acho que seria muito ruim que, pelos mesmos fatos, as pessoas estivessem sujeitas a julgamentos fragmentados com resultados diversos. Eu acho que isso seria muito ruim. E, evidentemente, se você distribui pelo país esses julgamentos, você não conseguiria ter um mínimo de coerência no tocante ao resultado. Eu quero deixar bem claro, ninguém deve ser julgado no bolo. As pessoas devem ser julgadas pelas provas existentes. Mas a falta de noção foi tão grande que boa parte das pessoas envolvidas postou na rede social o que estava fazendo. Quer dizer, o que aconteceu no Brasil nos últimos tempos foi inimaginável. Quer dizer, todas as pessoas têm em si o bem e o mal. E o processo civilizatório, ele existe para você reprimir o mal e potencializar o bem. O que aconteceu no Brasil dos últimos anos foi o contrário. E aí se extraiu o pior das pessoas, em termos de ódio, de agressividade, de ofensas, de anti-institucionalidade. E, portanto, nós estamos vivendo um esforço para recolocar o país no trilho da institucionalidade e da civilidade. É isso que representa esse julgamento. Olha, ministro, tendo em vista essa relevância institucional que o senhor adequadamente realça, eu queria saber se os senhores conversaram internamente, num encontro administrativo, sobre como organizar esse julgamento. Uma vez centralizado no Supremo, agora está na fase da recepção das denúncias, depois vai começar o contraditório, aí é preciso ouvir as partes. Como isso se organizará? Embora a decisão final, o julgamento será no Supremo, o Supremo delegará a juízes de primeiro grau a oitiva dos réus, das testemunhas. Os senhores organizaram esse julgamento? Olha, existe um relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, e existe a presidente, que é a ministra Rosa, e há conversas informais internamente que eu não teria indelicadeza de vazar, digamos assim. Mas eu intuiria, não por informação, que sim, a produção da prova vai ter que ser delegada, não há como se fazer isso inteiramente no Supremo, nesse número de quase 1.400 denúncias, de modo que eu imagino, por um raciocínio lógico, que vai haver delegação, mas não é uma inside information.
O senhor acha que esse julgamento de tantas pessoas, né, que depois vão virar réis, o senhor acha que isso tem potencial para deixar o Supremo Tribunal Federal meio que monotemático por um tempo? Vários julgamentos vão ser postergados em nome desse? Acho que não, a gente continua julgando muitas coisas. Agora, quinta-feira, vamos julgar a FGTS, que é um tema muito importante para o país, para a questão fiscal, para os trabalhadores. Julgamos na semana passada questões importantes. Pelo contrário, acho que o Supremo tem julgado muitas coisas de natureza constitucional e importantes para o país, tanto do ponto de vista social, como econômico, como ético. Nisso, o plenário virtual foi muito positivo. Eu sou um sujeito que tem uma visão construtiva da vida. Carolina, a pandemia fez muito mal para muitas coisas, infelizmente, além de mais de 700 mil pessoas mortas. Mas o Supremo, sua capacidade de trabalho durante a pandemia, com a ampliação do plenário virtual, e hoje em dia a gente julga muito mais. Os processos acumulados no Supremo são em número menor e, como disse, o plenário virtual permite julgamentos de mais qualidade, porque a gente tem mais tempo. Eu tenho uma semana agora para ver o voto do colega, conversar com a minha assessoria, refletir, pesquisar e ver se eu estou de acordo ou não estou de acordo. De modo que, não, acho que nós estamos positivo operantes. Um pouco como